Agora falaremos da divisão funcional do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático é aquele responsável por contração da musculatura esquelética de resposta voluntária, não é mais os reflexos medulares que nós falamos. Agora é aquela contração típica que nós estudamos ao longo de toda a nossa graduação, que é a contração muscular voluntária. Eu vou chamar a atenção para vocês agora sobre o sistema nervoso autônomo, que é a contração de musculatura lisa, cardíaca, do sistema endócrino e as respostas involuntárias. O sistema nervoso autônomo, pessoal, ele pode ser dividido em dois, simpático e parasimpático. Sempre eu explico, né, que o simpático é aquele que estimulações que mobilizam energia, situações de estresse. Tudo que vai acontecer no meu corpo de forma involuntária quando eu estou passando por uma situação de estresse. Já vou dar exemplos. O parasimpático é o oposto. Tudo que acontece no meu corpo quando eu estou passando por situações relaxantes. Então, estou eu caminhando na rua muito bela e vem um assaltante e me aponta a arma. Involuntariamente, automaticamente, sistema nervoso simpático é ativado e o meu corpo sofre uma série de alterações. Temos dilatação da pupila, inibição da salivação, brônquios relaxam, aceleração dos batimentos cardíacos. Eu não escolho tomar um susto e começar a ter o coração batendo mais rápido. Isso é o nosso sistema nervoso simpático, para que eu ative o que nós chamamos de fuga, que eu consiga reagir da melhor maneira possível naquele momento de estresse. Inibição da atividade do estômago e do pâncreas, liberação de glicose pelo fígado, estimulação de adrenalina e noradrenalina, que são os neurotransmissores que vão fazer com que eu aja de uma maneira mais rápida e coerente, relaxamento da bexiga e promove a ejaculação. Então, todas essas reações são involuntárias quando o sistema nervoso simpático é ativado por uma situação de estresse. Por isso que a gente tem a sudorese, por isso que a gente tem muitas vezes a perda de urina e assim por diante em situações de estresse muito grande. Em compensação, se eu estou na beira da praia, deitada numa rede, relaxando, eu tenho outras alterações, também involuntárias, que vão ser ativadas pelo sistema nervoso parasimpático. Contração da pupila, estímulo de salivação, redução dos nossos batimentos cardíacos, contração dos brônquios, e aí a gente tem uma alteração do ciclo respiratório, estimula a atividade do estômago e pâncreas, estímulo da vesícula biliar, contração da bexiga e algumas ereções também. Então, o sistema nervoso parasimpático é uma contração involuntária para que o meu corpo aumente o relaxamento, para que eu consiga absorver todas as questões positivas do relaxamento. E o simpático é para que eu consiga lidar com aquela questão de estresse o mais rápido possível e da melhor maneira possível, para que eu saia logo dessa situação de estresse. Eles atuam involuntariamente e muito rapidamente. Eu levei um susto, automaticamente o coração bate mais rápido, né? Aí aos poucos esses hormônios vão sendo reduzidos e o parasimpático vai agindo para que eu volte à minha homeostase. Isso tudo é de maneira involuntária. Para finalizar essa primeira parte, eu trouxe uma dica para que vocês pratiquem em casa, tá? Tem um site chamado brainfacts.org. Trouxe ali o link para vocês. É um site gratuito, ele é desenvolvido por americanos, agora não vou lembrar o nome da universidade. Eles mapearam todo o cérebro, fizeram uma apresentação em 3D desse cérebro e vocês vão poder entrar super fácil se vocês clicarem na opção do quem usa o Google Chrome para transformar de inglês em português. O site todo acaba ficando em português, muito fácil de
de mexer e entender, vocês podem clicar em Brain Anatomy Function, naquela botãozinho ali em cima de anatomia do cérebro, e vocês podem brincar e praticar com todas as regiões do cérebro. Ali embaixo vocês vão ter uma abinha onde tem a opção de escolher qual região do cérebro quer dar zoom. Então a gente pode escolher só o córtex, só o cerebelo e consegue fazer esse jogo e clicar em cima, olhar a estrutura 3D, tem a opção de virar em todos os ângulos, vem uma explicação, qual é o papel daquela estrutura, qual é a função. É muito legal, gente. Fica a dica. Peguem esse site agora, relembrem todos os tópicos que eu acabei de abordar nessa aula, visitem cada uma das estruturas, leiam o que o site traz de informação que vai complementar tudo que eu acabei explicando até aqui. É uma dica super válida, extremamente fácil de utilizar, tem como traduzir para o português e vocês vão conseguir aprimorar a compreensão de vocês do nosso sistema nervoso central através dessa dica que eu trouxe. Por fim, para finalizarmos a aula de hoje, nós falaremos sobre neuroplasticidade. Gente, a neuroplasticidade é a base do que nós vamos aprender ao longo de todo esse curso de pós-graduação. Nós temos que entender como funciona toda a questão de habilidade do nosso cérebro se conduzir à recuperação de alguma lesão de patologia ou até mesmo de aprender novos movimentos, né? Afinal, estaremos aqui falando de movimento humano e a neuroplasticidade conduz a tudo isso. O que é então a neuroplasticidade? Mais ou menos até a década de 60, não se acreditava que o cérebro tinha capacidade de modificação. Acreditava-se que o cérebro ele era uma estrutura rígida. Aqueles neurônios que nasceram conosco iam morrer e acabou, não tinha outra maneira de ele se reorganizar. Com o avanço da tecnologia, com a ressonância magnética funcional, entre outras tecnologias, os cientistas começaram a perceber que o nosso cérebro é plástico. Por que esse termo plástico, né? Tudo que é plástico é maleável. Se eu pego uma garrafa PET e chego perto do fogo, ela fica maleável, eu consigo modificar. E é isso que esse termo quer dizer. Nosso sistema nervoso central possui a capacidade de modificar algumas das suas propriedades morfológicas. A gente vai entrar agora em detalhes quais são essas propriedades modificáveis, tanto na questão química quanto na estrutura propriamente dita do sistema nervoso central, ou funcionais, né? Tem como mudar a sua funcionalidade em resposta a alguma alteração do meio, como por exemplo, quando aprendemos alguma coisa nova. E outra coisa, sempre se acreditou que o cérebro era capaz de se aprender até um determinado momento da vida. E hoje em dia já se sabe que não. Se hoje um idoso de 94, 95, 98 anos quiser aprender um idioma novo, tocar um instrumento, fazer um esporte, ele é capaz de aprender. O cérebro tem essa capacidade de se modificar. Então, por isso, o termo neuroplasticidade. O cérebro, o sistema nervoso central, tem a capacidade de se adaptar ou de formar novos neurônios, de fazer com que neurônios que estavam lá guardadinhos sem ser ativados voltem a ser ativados e assim por diante. Quando ocorre uma lesão, porque existe a neuroplasticidade tanto no cérebro saudável quanto no cérebro que sofreu uma lesão. Nós vamos distinguir isso nos próximos slides. Na presença de uma lesão, o sistema nervoso central utiliza da sua capacidade de se adaptar, na tentativa então de recuperar aquela função perdida. Ocorreu, por exemplo, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, a morte neuronal de células específicas que sofreram aquele AVC. Outras regiões que não sofreram aquela lesão se fortalecem para tentar compensar aquelas funções perdidas pelo AVC. Então, falaremos especificamente de como o cérebro consegue fazer essas novas adaptações pós-lesão, mas também num cérebro saudável. Bom, como eu comentei, o processo plástico, né? É uma adaptação às alterações
decorrentes de circunstâncias externas. Base do controle neural e varia com a idade. Não tenham dúvida, pessoal, a criança, a plasticidade chamada de ontogenética é, sem dúvida, o momento da vida que nós temos maior capacidade de aprendizado e de modificações cerebrais. Então, ontogenética é o período crítico, do 0 aos 4 anos de idade, tá? Principalmente nessa fase, o nosso sistema nervoso está em constante modificação. A criança tem uma habilidade gigante de aprender tudo que a gente ensina, tanto com relação à capacidade motora quanto cognitiva e sensorial. É muito mais fácil fazer uma correção, um ajuste de algo que foi aprendido nessa fase, no período crítico, do 0 aos 4, ou então uma adaptação caso a criança tenha sofrido algum tipo de lesão, como em casos de paralisia cerebral, do que na fase adulta, onde já existe, toda uma questão estrutural bem firme, já adaptada, e aí a gente vai precisar de mudanças morfológicas, de mudanças realmente a nível de sistema nervoso central, caso ocorra uma lesão. Então, a questão da plasticidade ontogenética, ela é muito mais fácil. Tudo que a gente ensina, a criança aprende com maior facilidade, principalmente até os 4 anos. Por isso que nós sempre ressaltamos da importância do acompanhamento fisioterapêutico para crianças com lesões cerebrais o quanto antes, o mais breve possível. Passando o período crítico, passando essa idade, não quer dizer que não exista plasticidade. Acabamos de falar que sim, que o sistema nervoso central ele é plástico por toda a nossa vida. Porém, fica mais difícil. O nosso corpo vai ter que usar de diversas estratégias para readaptar, para reorganizar aquela região lesionada ou para aprender uma nova tarefa. Eu hoje, se eu quiser aprender uma nova tarefa e alguém com 7, 8 anos de idade, um adolescente, o adolescente e a criança vai aprender muito mais rápido do que eu, mas não é impossível que eu aprenda. Quando nós falamos de neuroplasticidade, é bem importante a gente lembrar do termo engrama. Daqui a pouquinho falaremos melhor sobre isso. Mas lembrem que engrama é a capacidade do cérebro de criar novas sinapses e permanecer com aquele caminho, com aquele trajeto de informações guardadas, tá? Falaremos daqui a pouco do engrama novamente. Quando nós falamos de neuroplasticidade, nós falamos de pelo menos 6 estratégias que o nosso corpo tem para tentar reorganizar e guardar aquela informação nova ou adaptar após uma lesão. Então, as questões cerebrais, células da glia e suporte vascular sendo alterados para criar essa neuroplasticidade. Então, eu vou ter mais células da glia, vou ter mais sangue chegando naquela região para que ocorra essa plasticidade, essa modificação. De rede, mudanças no mapeamento cortical. Existem uma série de estudos que mostram, por exemplo, com pacientes amputados, aquela região do córtex que ela era utilizada para controle, por exemplo, de membro superior. Lembram do homúnculo de Penfield que nós vimos? Região do córtex responsável pelo movimento da mão, extremamente cheio de neurônios responsável por movimento, motricidade fina da mão. O paciente sofreu uma amputação porventura. Ele acabou não tendo mais aquela mão direita, aquela região cortical ela não morre. Ela pode ser remapeada, reutilizada para melhorar outras regiões. Tem um estudo muito legal que mostra isso, estimulação da face. Se vocês olharem lá naquele slide do homúnculo de Penfield, vocês vão ver que a região da face, no giro pré-central responsável lá pelos movimentos do corpo, ela é do ladinho da região da mão e do braço. Está muito perto no córtex, a região que controla o movimento da face e da região que controla o movimento das mãos. Se eu estimular a face de um paciente amputado, pode ser que ele sinta cócegas na região onde ele teria as mãos e não tem mais.
Então, a gente consegue ter um remapeamento, ressonância magnética funcional mostra muito isso. Depois eu vou dar mais alguns exemplos. Questão intercelular, ou seja, entre os neurônios. Existe a capacidade, eu vou dar um exemplo também, de um brotamento sináptico e dendrítico. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje em dia já é comprovado por uma inúmera série de exames e de estudos científicos o que já se acreditava que não existia, de neurônios que tiveram sua morte em algumas regiões conseguir brotar novas espinhos dendríticos, novas regiõezinhas que podem voltar a fazer sinapse. Então existe hoje já a comprovação que os neurônios são capazes sim de se reorganizar e muitas vezes nascerem novos brotamentos. Eu tenho uma imagem bem legal para mostrar para vocês em breve. Intracelular, alteração da função mitocondrial e do ribossomo. Então toda a função lá do soma, lá do núcleo do neurônio, tentar se reorganizar para funcionar de uma maneira melhor. Alteração bioquímica, as proteínas e as enzimas que formam aquele neurônio se reorganizam, melhoram a sua formação para fazer aquele neurônio funcionar melhor. E as alterações genéticas, transcrição, translação e pós-translação daquele DNA, daquele neurônio, se reorganizando para que aquele cérebro, aquela região, funcione melhor. Por que eu circulei as três primeiras? Porque é o que nós focaremos na aula de hoje. As alterações a nível cerebral, de rede e intercelular. Então, gente, a plasticidade neural, a gente pode dividi-la em 3 aspectos. A habituação, aprendizado e memória e a plasticidade pós-lesão celular, para recuperação celular. A habituação e o aprendizado e memória vão ocorrer em qualquer indivíduo, principalmente em indivíduos sem lesão. Qualquer um de nós, nesse momento, está sofrendo um processo de neuroplasticidade de habituação. E se vocês estão gostando da minha aula e estão entendendo o que eu estou falando, com certeza também estão sofrendo neuroplasticidade de aprendizado e memória. Eu espero, né, gente? Estou aqui para isso. Recuperação celular, eu espero que ninguém precise passar por esse tipo de neuroplasticidade, que é pós realmente um evento com morte neuronal, um AVC, um tumor, um traumatismo craniano e assim por diante. Então eu espero que ao longo da vida de vocês sofram muita habituação, muito aprendizado e memória. Recuperação celular eu não quero que ninguém vivencie, mas a gente vai explicar, porque como profissionais da saúde nós vamos trabalhar muito com isso, principalmente a fisioterapia neurofuncional e o pessoal da educação física que trabalha com pacientes com algum tipo de alteração motora. Vamos falar da habituação. Eu gosto muito de falar e explicar a habituação com a história do perfume. Como assim a história do perfume? Hoje de manhã peguei um perfume novo meu, botei o meu perfume. Nossa, que perfume bem bom! Né? Senti o cheiro, botei às 8 da manhã, 9, 10, 11 da manhã, tô sentindo o cheiro ainda. Amanhã eu ponho o cinto, depois de amanhã eu só sinto até às 8 da manhã, daqui 4, 5, 10 dias eu ponho meu perfume novo, por mais caro que ele tenha me custado, já não sinto mais o cheiro. O perfume deixou de ter cheiro? Não. Talvez alguém chegue perto de mim às 6 da tarde e diga: nossa, que perfume bem bom, como tu tá perfumada. O que aconteceu então que eu não sinto mais o cheiro do meu perfume? A habituação. Nós tínhamos falado recentemente sobre a nossa capacidade, lembram do tálamo? Né? Aquela regiãozinha responsável por filtrar, ele está 100% ligado a essa questão da neuroplasticidade da habituação. Ele diz para o nosso cérebro o que é importante eu sentir ou não. Imaginem vocês, se nós, nesse momento, vocês que estão aí sentados na frente do computador, estivessem sentindo, o perfume, o cheiro do perfume de vocês e o cheiro do desodorante de vocês. 2, a pressão do bumbum na cadeira. 3, o peso do óculos sobre as orelhas. 4, meninas, o brinco. 5, a pressão do tênis.
aquele anel, a aliança no dedo, o sutiã, a meia apertada. É muita informação, gente. Não tem como o nosso corpo prestar atenção no que eu estou falando para vocês nesse momento, enquanto ele tem que prestar atenção em tudo isso. Além da temperatura do ambiente, o cheiro da comida que está vindo da rua, é muita informação. Então, o que o nosso corpo faz? Lá com a ajuda do tálamo, filtra. Eu deixei ali para vocês o exemplo do grilo. Começou um grilo a cantar, um barulhinho da água pingando, o relógio que faz tic-tac. Barulho que começou agora, não estava aquele grilo cantando. Um grilo está cantando. 10, 15, 20 minutos depois, se vocês não são aqueles que se incomodam muito com o grilo, vocês não vão mais lembrar do grilo. Não vão mais prestar atenção no barulho da água do chuveiro pingando, na torneira. Por quê? Porque o cérebro percebeu que aquilo não é algo maléfico, que possa vir a trazer algum tipo de lesão ou malefício. Tá? O perfume não é algo que nos faz mal, o grilo cantando não é algo que faz mal. Então o corpo habitua. Outro exemplo que eu gosto de dar de habituação, a pedrinha dentro do sapato. Senti a pedrinha que entrou no sapato. Puxa, tem uma pedra dentro do meu tênis. Continuo caminhando, não parei para tirar a pedra do tênis. Pode ser que ela fique lá no cantinho, apertando uma determinada região do meu pé e eu não sinta mais. Porém, começou a apertar demais, começou a machucar, eu volto a sentir a pedra. Por quê? Porque o cérebro entende que está levando a uma lesão, que existe agora algo que está me trazendo algum tipo de estímulo maligno. E aí eu vou começar a sentir e vai me incomodar até eu tirar a pedra do tênis. Exceto pacientes como, por exemplo, os pacientes com diabetes e neuropatia diabética, que tem uma redução da capacidade sensorial. Os neurônios aferentes já não detectam mais a pedra. Ele não sente a pressão da pedra, né? Mas isso são especificamente para os pacientes com algum tipo de neuropatia. Mas vamos falar da habituação em pacientes saudáveis, tá? Essa imagem do meio eu trouxe para o pessoal que já em algum momento utilizou ou conhece o TENS, né? O famoso choquinho da fisioterapia. Por que nós, fisioterapeutas, colocamos o TENS no paciente para alívio da dor e dizemos para ele: Dona Maria, assim que a senhora parar de sentir o choquinho, a senhora me avisa que eu levanto, aumento a intensidade. Ou escolhemos uma técnica lá no equipamento que ele fica alternando a intensidade, ele não deixa o paciente sentir sempre o mesmo estímulo. Porque a gente sabe que o corpo vai se habituar à neuroplasticidade, o cérebro vai começar a sentir aquele estímulo do choquinho, do TENS contínuo e vai dizer, bom, isso eu não preciso me preocupar, vou me preocupar em outras coisas. E aí ele para de sentir. Então, ou eu ponho o TENS numa frequência que oscila ou muda a amplitude da onda, a frequência da onda, para que aquele paciente não habitue, ou eu fico perguntando, Dona Maria, posso aumentar? E aí vou lá e aumento a intensidade a cada 2, 3, 5 minutos. Tem alguns pacientes que habituam super rápido. Botei o TENS agora, 2 minutos depois ele acha que o aparelho desligou. O aparelho não desligou, tá lá. Só que o corpo habituou e está acostumado com aquela sensação, então eu aumento. Assim como o grilo, assim como o perfume. Meninas, sutiã apertado, botei o sutiã de manhã, 2, 3 minutos depois eu nem lembro que eu estou de sutiã. Meia, eu só vou lembrar que eu estou de meia no final do dia, quando o meu membro inferior edemaciou, inchou um pouquinho e a meia começou a trancar a circulação, dar aquela incomodada. Então, é a habituação. Enquanto o estímulo é benigno e repetitivo, ele tem que ser repetitivo. Eu me habituo, tá? Se o estímulo não é repetitivo, ele muda ou ele para, ele volta. Vamos pensar no grilo. O grilo cantou. Daqui 2 minutos o grilo para de cantar. 10 minutos depois o grilo canta. Eu vou escutar o grilo de novo. Daqui 15 minutos o grilo canta de novo. Cada vez que ele cantar, eu vou escutar. Mas se aquele grilo cantar ao mesmo tempo, por muitos minutos seguidos, eu já não vou mais escutar, porque é algo benigno e repetitivo. Em geral, após alguns segundos de repouso, o efeito da habituação não se torna mais presente. Então, botei o perfume, 10 minutos depois eu vou botar o perfume de novo, eu vou voltar a sentir o meu perfume.
porque aquele efeito não estava mais presente e voltei a sentir aquele cheiro e assim por diante.